é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... Sabe o que derruba o homem? Quem sabe falar para mim aqui? Pastor, o que derruba o homem é a mulher. É o dinheiro. É o pecado. O que derruba o homem? Provérbios 4, 23. A queda do homem começa onde? No seu coração. O que está escrito aí? Provérbios 4, 23. Tudo o que você deve guardar, você tem que guardar o quê? Seu coração. É do seu coração, aí está dizendo, guarda o teu coração, porque dele o quê? Procede as saídas da vida. Eu falo e vou sempre repetir. Antigamente, quando eu cheguei na graça, eu me lembro, nós tínhamos um líder nosso lá e eu trabalhava geralmente no culto das 14h, né? E olha, manifestava demônio, era 10, 15 pessoas que manifestavam naqueles cultos, da tarde ainda, 2h. E depois, passado de um tempo, teve um dia que eu questionei até Deus, eu falo questionar, eu falar com Deus, falei, Senhor, que tanta gente, pessoas antigas na igreja, está manifestando, Senhor. E aí, quando foi na outra quarta-feira, o pastor não fez libertação. E Deus falou com ele, ensina o povo a palavra. E aí ele começou a ensinar a palavra. Hoje, nas igrejas, é raramente manifestar demônio, entidade. Mas o inimigo hoje, ele não está atuando mais no corpo da pessoa, manifestando. Hoje, o inimigo está atuando, sabe de onde? No sentimento, no coração da pessoa. É pessoa magoada, é pessoa ressentida. Às vezes não pode falar nada, já está o dodóizinho ali, né? Ai, porque falou, porque jogou ponto para mim, porque o coração. Quando você não guarda, como está dizendo aí, coloca aí Provérbios 4, 23, ele está dizendo sobre tudo que se deve guardar. Você tem ouro, tem prata, você tem bens preciosos? Tenho, pastor. Você tem um carro de luxo? Tenho. Todo mundo que tem algo que é valioso quer conservar, né? Quer guardar, quer, não, mas aqui ninguém toca. Pois é, só que antes de você guardar o seu bem precioso, seu carro, sua casa, seu dinheiro, sei lá o que você tem de precioso, guarda o seu coração. Porque é do coração que vai o quê? Olha lá, o que vem do seu coração? As fontes da vida, você vai viver. Aí você vê pessoas dentro, vou falar de cristão, não vou falar de povo lá de fora, não. Você vê pessoas dentro da igreja, magoado, chateado, querendo caçar confusão com as pessoas, querendo tirar a paz dos outros, querendo puxar o tapete de alguém. Por quê? Um coração magoado. Com seu coração, como dizia minha avó, coração é terra que só Deus anda. Então às vezes você está aí com seu coração chateado, magoado, ressentido. Por quê? Porque você não guarda o seu coração. Pastora, como que eu guardo o meu coração? Guarda com a palavra. O que a palavra ensina? É para seguir paz com todos, vamos seguir a paz com todos. É para liberar perdão, libera perdão. É para abrir mão de alguns ressentimentos, abre mão. Por quê? Porque isso vai te prejudicar. Às vezes sua doença, sua dor de cabeça, sua insônia, alguma coisa que você não consegue resolver, faça algo que Paulo manda a gente fazer. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo manda a gente o quê? Examinar o coração. E como que eu examino, pastora? Com a palavra. Você não faz exame? Todo mundo aqui faz check-up, não faz? Todo mundo faz um check-up. Vamos lá ver o coração, como que está batendo, né, meu irmão? Se ele está bem, se ele está precisando de algum exercício físico, né? A gente precisa examinar o nosso coração. Igreja, quando você tem um sentimento
que não é de Deus, que é do maligno. Ele sabe que você tem esse sentimento. E o que ele faz? Ele vai prender você, ele não vai soltar. É sua vida que não anda, é sua vida financeira que está amarrada, é seu casamento que não está bem. Por quê? Porque ele que colocou e ele sabe o que ele coloca. A semente é dele, saiu do borsal dele. Então nós precisamos fazer o quê? Sondar o nosso coração, pedir para Deus sondar o nosso coração e dizer: Senhor, vê se é em mim um caminho mau. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28, que pede para você, para mim, para todos nós. O que ele diz aí? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim o que? Coma deste pão e beba deste cálice. Você precisa fazer o quê? Um check-up espiritual, dizer: Senhor, o que está no meu coração? Tem algum ressentimento? Tem alguma mágoa? Alguma coisa que está em mim que desagrada o Senhor? Você pega e guarda o seu coração com o quê? Com a palavra, gente. Aí tem gente hoje, como diz pastor Carlos, os mimizinhos da igreja, que não pode falar nada, está tudo chateado, né? Está tudo magoado. Mas sabe quem são esses mimizinhos? São os que não têm a palavra no coração. Ah, não, mas eu estou ressentido, eu estou magoado, eu estou chateado, mas nunca fala que está magoado. Não. Aí, como você sabe que a pessoa está chateada, magoada? Quando ela começa a falar mal de você, quando ela começa a criticar você, quando tudo que você faz, para ela nada está bom, sempre ela está o quê? Reclamando. Não concordo com isso. Isso são pessoas que estão com o coração o quê? Doente, está com o coração magoado, com o coração ressentido. Aí Paulo está dizendo: olha, isso aqui está falando para nós comer do pão e beber do cálice. O que está no seu coração? Às vezes tem pessoas que, ontem aconteceu um fato e eu fiquei olhando para aquela pessoa, eu falei: Senhor do céu, tem misericórdia dessa pessoa. Porque esse tipo de comportamento é um tipo de pessoa de coração ainda de menino, que não cresceu, que está magoado, que está ressentido. Por quê? Porque não guarda o coração com a palavra. Não guarda, ele está dizendo aqui, vamos lá, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, tem que examinar. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, peça para o Espírito Santo, porque é ele que convence nós do pecado. E se eu e você não tiver comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra, não tem como o Espírito Santo te guiar em toda a verdade. Sabe por que nós olhamos hoje e a igreja está doente? A igreja somos nós, igreja doente, igreja que está arrastando, vida financeira amarrada, o casamento não vai bem, a família não vai bem, porque nós não guardamos o nosso coração. Guardar o coração é colocar a palavra, a luz. Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, examina o meu coração. Eu não vou ficar com o coração magoado, ressentido. Eu quero um coração limpo para que eu possa comer e beber do cálice. Porque aquele que come e bebe com o coração ressentido, ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação, diz a palavra. E é por isso que tem muitos doentes, muitos que dormem na igreja, um sono da morte, um sono que é igual aquelas 5 virgens que não esperou o noivo, e quando o noivo chegou, a sua lâmpada estava vazia. Senhor Deus e Pai, o Senhor nos amou de tal maneira que entregou teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quantos, meu Deus, têm jogado isso no lixo, porque não crê na tua palavra, não busca, Senhor, ter um coração puro, um espírito reto, não busca, Senhor, andar na luz da tua palavra, e por isso o inimigo tem prevalecido. Ajuda, Pai, a tua igreja a se colocar de pé, ajuda a tua igreja a andar na luz da palavra, ajuda a tua igreja a vencer todo e qualquer ressentimento, mágoa, Senhor. Precisamos perdoar, como disse o Senhor Jesus, 70 vezes 7, Senhor. Precisamos, ó Pai, seguir a paz com todos, meu Deus.
Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não nos deixe ter a atitude que o mundo tem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser filhos amados, aqueles que buscam o Senhor, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, não permita que o diabo prevaleça, Senhor. Não permita que o inimigo roube, mate e destrói essa vida, Pai, porque o coração está magoado, está ressentido, porque dessa boca sai palavras de contendas, sai palavras, Senhor, de semeaduras de contendas, Senhor, não, mas que o coração esteja limpo, puro e ande em paz com todos, porque a tua palavra diz, meu Pai, Senhor, se nós não andarmos em paz, se não buscarmos um coração puro, nós não veremos a ti, Pai. Nós queremos ver, contemplar a tua glória, queremos contemplar, Senhor, a tua presença na nossa vida, Pai. Quantos pastores, quantos obreiros, membros caíram, porque não andaram com o coração limpo, porque não buscaram um coração reto, porque não buscaram purificar o coração, Senhor. Hoje tem mágoa, hoje tem ressentimento. Clame a Ele, meu irmão, clame a Ele, minha irmã. Fala, Senhor, eu não quero nada do maligno dentro de mim, eu sou o teu santuário, eu sou tua morada, e eu não quero nada do maligno em mim. Eu quero a tua palavra, eu quero a luz da tua palavra reinando na minha vida. Não aceite nenhuma ação maligna. Abra a boca, meu irmão, ora, não fique de boca fechada, não. Fale para o Senhor, fala, Senhor, lava, purifica, restaura, se for preciso trocar, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, porque eu quero, Senhor, eu quero te buscar, eu quero fazer a tua vontade, e eu quero morar no céu, Senhor. É isso que eu quero, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, e diga graças a Deus. Então agora nós vamos para a palavra. Depois disso, palavra, então, agora é palavra. Essa madrugada eu estava meditando, era umas 3h26 da manhã que eu levantei, e Deus me deu sobre o coração. Tem muita gente ressentida. Por exemplo, se você é gerente de uma loja e tem o subgerente, vou dar um exemplo. Aí o patrão tira o subgerente, coloca no lugar do gerente, que é você, e coloca você como subgerente. A pessoa se sente o quê? Humilhada, ofendida. Não quero trabalhar mais. Isso mostra que o coração não está preparado. Isso eu falo na obra também. Eu falo isso na obra, quando às vezes a pessoa, ela tem que ser tratada no coração, e aí ela precisa sair de cena um pouquinho, aí ela já não quer mais. Não, eu vou ver. Não, é o coração não é humilde, o coração é soberbo, o coração é arrogante. Então nós precisamos cuidar, porque a queda do homem começa onde? No coração. Igreja, guarda o seu coração. Não fica, você tá magoado com o pastor, com algum pastor, libera o perdão. Está magoado com a esposa do pastor, libera. Está magoado com o obreiro, libera. Examina o seu coração, coma do pão, beba do cálice, para que você não venha se enfraquecer. Por isso que tem muitos que estão fracos e estão dormindo dentro da igreja. Esse sono não é um sono físico, é o sono espiritual. A pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue sentir a presença de Deus, a pessoa não consegue se envolver com Deus. Por quê? Está magoadinho, chateadinho. Mas quem que vai sair no prejuízo? É quem está. Amém? Mas agora nós vamos para a palavra. 1 de João, capítulo 3. Nós vamos falar sobre que nós já vencemos. Nós vamos aqui no versículo 8 e nós vamos ver que Jesus já veio e já o quê? Desfez todas as obras do inferno. Porque você vai ter sempre um crente que vai questionar: mas se ele já me abençoou, por que eu estou passando por essa perrenga? Porque você não crê na palavra, porque você não assume a palavra, porque você não tem um conhecimento da palavra, e por isso você deixa ser enganado pelo maligno. Olha o que diz aqui, em 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é quem? O diabo. Porque o diabo vive o quê? Pecando. Desde o princípio. Aí para isso que o Filho de Deus, o quê?
se manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. Jesus veio, você sabe disso. Veio para quê? Para desfazer as obras do inimigo. Vivíamos o quê? Na mão de Satanás. Ele era o nosso Senhor, Ele que nos comandava, ainda comanda a vida de muita gente que está lá fora, que não confessou Cristo, que não desceu as águas do batismo, pessoas que estão no vício da prostituição, da mentira, do engano, do roubo, pessoas que estão no vício do cigarro, da cocaína, da maconha, do crack, esse tipo, pessoa que está no vício da pornografia, esses estão o quê? Controlado por Satanás. Então você tem que parar um pouquinho. A sua família ainda não é de Cristo? Não, pastor, meu marido bebe, meu marido fuma, meu marido faz isso, meu filho, então o senhor dele é quem? Satanás. Agora, aqueles que confessaram Cristo como único e suficiente Salvador, esse sim passou a ser o quê? Filho de Deus, João 1,12. Todos os que creram e que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, quando eu confessei Cristo, quando você, olha aqui para mim, quando você confessou a Cristo, o que ele fez? Ele te libertou do império das trevas. Então o inimigo não tem mais poder sobre mim. Aí você pode estar dizendo, mas pastora, eu estou doente, eu vivo à base de remédio, eu estou com a vida financeira amarrada. É porque você ainda não se posicionou como filho, você ainda está vivendo como escravo do inimigo, com as mentiras de Satanás. Então ele está dizendo aqui, olha, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras de quem? Do maligno. Igreja, se eu continuo no pecado, até ontem eu falava com as meninas da dança, né, elas vieram conversar comigo, e aí a gente conversar num assunto, eu falei para elas, falei, vocês têm que entender uma coisa, a decisão é minha, a decisão é sua. Você vive na liberdade ou você vive na escravidão? A escolha, Jesus não pode fazer para mim a escolha, é eu que escolho. Se eu quero viver a vida toda com uma dor de cabeça, com hora marcada, ou se eu quero mandar esse mal bater em retirada. Por quê? Porque Cristo já veio para desfazer as obras do inferno. Ele já veio para nos libertar, para trazer para nós o que é a vida e vida com abundância. Igreja, eu não ia pregar essa palavra. Eu já estava com uma palavra engatilhada, só para me dar uma repassada nela. O Senhor falou para mim, você vai pregar sobre fé para esse povo. Olha aí, gente, para pregar sobre fé. Eu falei, mas Jesus, amanhã é Santa Ceia, amanhã é dia de falar esse assunto. Ele falou, não, você vai pregar fé, porque muitos não estão andando por fé, muitos estão andando por vista, muitos estão olhando para o gigante, muitos estão olhando para o urso, muitos estão olhando para o leão, muitos estão olhando para o mar que está fechado. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade, metanoia, Romanos 12:2. Eu preciso mudar a minha mente, parar de ter uma mente de sofredor, uma mente de escravo, e sim uma mente agora de homens e mulheres livres, que Cristo já me libertou. Ele está dizendo, foi para isso. Para que ele veio? Para dar uma de herói, como tem uma canção aí que fala? Não, ele veio para nos libertar, para dar vida para nós e vida com abundância. E por que nós não estamos vivendo? Por que nós não assumimos a posição em Cristo Jesus? Pastora, mas eu não sei. Ora, busque, clame, apresenta-se diante do Senhor, faça como aquele pai daquele jovem endemoniado lá, que falou para Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Eu não consigo crer na tua escritura, eu não consigo olhar e ver as bênçãos do Senhor na minha vida. Fala, Senhor, me ajuda.
fortalece o meu coração, abre o meu entendimento, ilumina os olhos do meu coração, dá para mim, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação para que eu possa compreender tudo aquilo que o Senhor já conquistou para mim. Igreja, quando Jesus naquela cruz, ele foi crucificado ali, ele foi morto e levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, foi a oferta que Deus deu para nós, a primícia. Quem é a primícia de Deus? Jesus. Deu para nós. Morreu crucificado, humilhado, com sede. Deram vinagre para ele beber. Por causa de quem? Por causa de mim e por causa de você. E o que é que nós estamos fazendo com esse sacrifício de Jesus na cruz? Vivendo às vezes uma vida amarrada, uma vida sofrida, uma vida angustiada, crise de ansiedade, vive à base de remédio porque não consegue dormir, porque tem insônia, não consegue viver a liberdade financeira, vive preso na vida financeira, vive a família toda destruída, a família não está restaurada, a família está vivendo entre trancos e barrancos. Por quê? Porque nós não assumimos a nossa posição, igreja. Ele está dizendo aqui, olha, foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele manifestou. Para quê? Para desfazer as obras das trevas. Éramos escravos, agora nós somos o quê? Filhos. Éramos escravos. Agora nós somos o quê? Filhos. Éramos criatura, agora o Criador é o quê? O nosso Pai. Éramos derrotados, agora nós somos o quê? Mais que vencedores. Não é assim que está na Bíblia? Ou é eu que estou criando aqui na Bíblia? Não, a Bíblia fala isso, que nós éramos escravos, agora nós somos livres. Nós éramos criatura, agora nós somos o quê? Filhos. Nós era derrotado, agora nós somos o quê, Emerson? Mais que vencedores. Igreja, nós precisamos assumir essa posição em Cristo. Nós temos que falar conforme a palavra, crer que aquilo que Jesus já fez, Ele já nos deu a liberdade, então eu sou livre. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Vamos lá em Efésios capítulo 6. O que é viver por fé? Viver pela palavra. Viver pela palavra. A palavra fala dessa forma, então tem que... E é fácil? Não, a gente tem que ir todos os dias. E a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas que às vezes até sua volta vai falar para você, não vai dar certo, e não sei o quê, Já vamos viver a liberdade que Cristo nos libertou. Para desse pensamento de derrota, esse pensamento de fracasso, esse pensamento que eu não consigo. Eu quero viver aquilo que Jesus conquistou para mim. O que está escrito aí? E na força do seu... Por que tem gente fraco? Por que tem gente que vive caindo de um lado para outro? Que muito de nós, às vezes, tem preguiça de conhecer. E ele está dizendo aqui que nós temos que nos fortalecer no quê? Fala na palavra. Ele está dizendo fortalecer em quem? No Senhor, é na palavra. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. É nele que eu tenho que me fortalecer. Ele está dizendo, olha, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que diz que tem fé, dentro das igrejas. Pastor, obreiros, membro de igreja, líder de tudo e de todos. Eu tenho fé. O que é fé? Fé é você andar pela palavra. Se você não medita na palavra, você é somente ouvinte, não praticante, você não tem fé. A sua fé é emocional, é aquela fé de, olha, não, eu creio e não acontece nada. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele vai procurar, eu tenho fé, estou passando uma luta perrengue, uma luta, uma batalha espiritual. Seja financeiro, seja emocional, não sei, uma luta. E aí você fala, não, eu tenho fé, mas você não fortalece no Senhor. E nem na força do poder dele. Aí o que acontece? Quando você fala que você tem fé,
Deus vai olhar no seu coração e vai ver se você tem fé mesmo. Chega lá, está o quê? 0 de palavra. 0,0 de entendimento. 0,0 de praticar a palavra. Tem fé? Não, não tem fé. Então, por isso que eu preciso, porque o Senhor já fez a obra. Somos livres. Já foi lá, nos resgatou da mão do inimigo, pagou o preço muito alto, tirou nós da escravidão, e agora nós somos o quê? Filhos, herdeiros. Agora o que eu tenho que fazer? Me fortalecer no Senhor. Eu tenho que buscar a palavra revelada no meu coração. Quando você ouve a palavra e a palavra fala no seu coração, meu irmão, minha irmã, é a chave para abrir a porta. Não fica dizendo, Deus, abre a porta para mim. Ah, Senhor, não, ele já falou, eu já fiz tudo, agora é com você. Entendeu? Ele já falou, eu já fiz tudo, agora é com você, é você que tem que fazer. É você que tem que assumir, fortalecer. Ele está dizendo, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do quê? Do seu poder. Aí ele diz no versículo 12, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Principados, contra potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares. A minha luta é contra quem? Minha luta é contra demônios, contra a obra das trevas, contra o espírito maligno, contra aquele que vem para roubar, para matar e para destruir. Você não tem que lutar com pessoas não, meu irmão. Não luta não. Se você está lutando com pessoas, você está lutando uma luta errada. Nós temos que lutar, nosso combate é o combate da fé, Paulo disse. Combater um bom combate, o combate da fé. É guerrear. E como que eu guerreio? Com a palavra, Mateus 4,4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho que viver da palavra, eu tenho que combater com a palavra, eu tenho que me levantar com a palavra, eu tenho que andar com a palavra, eu tenho que me deitar com a palavra. Mas às vezes, igreja, sabe por que você não rompe na vida? Porque você ainda é a mesma criança quando você começou a caminhar com Cristo. Você precisa melhorar, você precisa se aproximar mais de Deus. Quando eu comecei, alguns anos atrás, no Parque Atalaia, que eu tinha lá o seu Lorival, que era membro, e alguns, depois Deus falando, seja fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Se eu tivesse com aquela fé que tinha lá no Parque Atalaia, eu não estaria nesse altar. Hoje eu entendo por que tem pessoas que não vai para frente. É aquela pessoa que começa e permanece naquele mesmo lugar. Você tem que mudar de fase. Não tem joguinho eletrônico que você vai de fase, não sei porque eu nunca joguei essas coisas, mas tem a fase, não tem? Você tem que mudar, e se você perder, você volta de novo. Estaca zero, não é? A vida espiritual também é assim. Se você não está conseguindo, preste atenção no que eu vou falar para você. Se você não está conseguindo vencer essa luta que você está enfrentando, seja na saúde, na finança, na família, no casamento, não sei qual é a área da sua vida, é porque está faltando você se fortalecer no Senhor. Você precisa se fortalecer no Senhor e na força do poder dEle, porque você vai lutar contra quem? Contra o principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas, contra o Deus desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Eu tenho que me preparar. Preparar na palavra, preparar em jejum, preparar em consagração, buscar de Deus, para quando o inimigo se levantar, você sabe o quê? Guerrear. É por isso que tem pessoas que não saem, pastor, eu não sei o que acontece na minha vida não vai, porque você não se prepara. Jesus já veio, já venceu, agora a sua parte você tem que fazer. Eu tenho que fazer a minha parte. E aí ele está dizendo, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito tudo. Por que essa palavra está na Bíblia? Por acaso? Se ele está mandando eu e você nos revestir da armadura, se ele está mandando, Deus está mandando nos fortalecer, é porque nós precisamos ser fortalecidos no Senhor.
Na força do quê? Do poder. Nos achegar diante do Senhor, buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força. No ensinamento, igreja, não basta só orar, nós temos que ter palavra, Bíblia. Às vezes eu estou meditando para me preparar a palavra, vem o Espírito Santo e fala isso aqui, e de repente a mensagem já está pronta. Nós precisamos. O inimigo está levando muitos a cair, a se enfraquecer. Por quê? Porque não examina. Como que eu me examino? Com a palavra. A palavra vai falar ao meu coração, isso aqui está errado, isso aqui você não pode fazer, isso aqui não está de acordo. É a palavra, guiado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso, e Paulo fala lá em Filipenses, vamos lá, capítulo 4, no versículo 13, aí ele diz, vocês que estão em mim, e a minha palavra está em vós, olha o que ele diz lá, vamos lá, Filipenses 4, 13, posso todas as coisas, naquele, quem que te fortalece, igreja? Já vou corrigir, não é Deus, palavra. Palavra. Toda palavra que saiu da boca de Deus. O que me fortalece? Palavra. Jesus é o pão vivo que desceu da onde? Do céu. Então é do céu que eu sou alimentada, a palavra que me alimenta. É a palavra, por que tem crente? Quando a pessoa fala para mim, pastor, eu estou fraca, eu pergunto, você lê Bíblia? Não sou muito chegada. Veja, somente no culto não é o suficiente. Você tem que ter uma vida na palavra. Ele está dizendo, 4:13, diz o quê? Posso todas as coisas em quem? Fala na palavra que me fortalece. Na palavra que me fortalece. Eu tenho que me fortalecer, igreja, na palavra.